Vamos lá, lição número 11. Hã? Não, porque eu de explicação. Eu não vou ler sempre, mas depois eu explico. Ok. A memória dos apóstolos, né? Justino Marte, no ano 100, ele morreu com 65 anos, né? Menciona muitas vezes em suas homilias. O que é homilia, pessoal? A arte de pregar. Homilia é você verbalizar. É tipo homilética. E homilete já é outra coisa. Escritos a frase memória dos apóstolos. Porém, muitos estudiosos acreditam que refere-se também ao mencionado Evangelho dos Hebreus, ou Evangelho dos 12. Mesma coisa, né? O problema é que essas memórias são contadas, porém, esse livro está perdido, não se encontra. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, chega a mencionar uma carta que o evangelho utilizado pelos chamados nazarenos na época é chamado Evangelho dos 12 Apóstolos. Isso evidencia que há, sim, muitas porções das escrituras vistas, mencionadas, e trazendo respaldo de base para as cópias que escaparam da destruição de Diocleciano. Ou seja, além do que nós temos da Bíblia hoje, pode ter tido outras páginas que não entraram, que eram dos apóstolos mesmo, entendeu? Que não entraram. Eu não posso arriscar dizer o que era, mas pode ter acontecido isso. São 2000 anos de história, né? Mas os copistas conseguiram juntar o que podiam até chegar no terceiro século e o Papa Damásio lançar a Bíblia que a gente tem hoje, né? No caso, em grego, né? Algumas partes em aramaico. A questão do códex, né? O códex é o seguinte, me dá uma apostila, por favor. Antigamente, obrigado, antes do códex era feita a escritura em peles de animais, né? Tem uma pele, começou com o papiro lá atrás, assim, tem 4.000 anos, né? Os chineses também faziam. Desculpa, começou com os tablets de argila, a escrita cuneiforme, né? Desculpe, começou com o rupestre nas cavernas. É muita coisa, né, cara? A cabeça tá fervendo. Rupestre nas cavernas, segue-se a argila. Depois vem os animais, os papiros, feito com aquele tipo palmito. E agora aí com pele de animal, que vai dar também o pergaminho. Chegando no tempo de Cristo, então as páginas de pergaminho ou de papiro, eles pegavam igualzinho está aqui. Em vez de fazer um rolo, era tudo enrolado assim, abria aquele negócio todo. Agora eles tinham como colocar uma em cima da outra, eles costuraram. É isso, é o códex chama. O nome disso é códex. É tipo um livro. É a forma em vez de você abrir assim, você vai abrir assim agora, costurado. Só que depois, com o passar do tempo, algumas pessoas que escreviam livro, em vez de falar assim, escrever um livro, escrever um códex. Aí tem o códex alexandrino, tem um códex Antioquia. Hã? Diferencial do rolo. Mas você escreveu um livro que tem várias costuras, você fez um códex. É isso que é a ideia do códex. Então, quando falar em códex, já sabe que é isso aqui. Por isso é uma evolução do papiro, já expliquei, né? São pelo menos 21 códex registrados na história da bibliologia. Aí, durante a história, os códex também foram registrados. Por exemplo, aquele códex que modificou o capítulo 4 de João, eu te falei sobre aquele do Asclepio, não falei? É que eu dou aula para tantas turmas que eu tenho, vezes, com medo de repetir, que eu já falei. Não falei sobre uma inserção apócrifa. Porque os copistas, ou os amanuenses, escreviam as cópias. E quando um detectava, está escrevendo para os gregos, ele via que tinha um negócio que os gregos não iam entender. Ele abria um colchete apócrifo, ou itálico. Entendeu? Então ele inseriu aquele negócio do anjo, que já estava zague, não era anjo. Foi na EBD? Então. Então, porque Jesus foi lá para curar aquele homem, ele estava desfazendo uma aliança, porque assim, ó, o mundo espiritual, ele funciona com as alianças terrenas. Eu fui visitar uma casa que eu não conhecia a história da casa. Eu só sei que o engenheiro comprou muito barato aquela casa. Foi lá em Nova York. Eu estava orando, eu vi uma mulher no chão, é,
ensanguentada, com a saia rosa, a camisa ensanguentada. Eu parei assim, eu falei, eu não tenho visão assim frequente, não sou usado de visão, mas de vez em quando Deus mostra algumas coisas. Acabei de orar, falei, irmãos, eu vi uma pessoa aqui no chão, caída, morta. A mulher fez, ai meu Deus, como é que o senhor sabe? Eu falei, como é que eu sei? Não, tinha uma revelação. Essa casa foi vendida, porque o pessoal queria ir embora daqui rapidinho, porque aqui morreu uma moça assim mesmo, esfaqueada aqui na cozinha. Eu falei, então, ao esfaquear na cozinha, é feita uma aliança de morte. Então a gente tem que estar ali, por isso que o Senhor fala, a casa que pisar o pé, ore, cura os enfermos que há nela. O pessoal não atente para isso, isso chama-se geografia espiritual. Há uma geografia que ninguém está vendo. É dividido o espaço espiritual também. Então, é, Jesus veio à Terra para desfazer esses laços que tinham feito. Lá em Betesda havia a crença do deus Asclépio, que era um deus grego, que curava os enfermos. Então aquela agitação não era de Deus. Era uma agitação que o povo cria, o diabo tinha aliança humana para fazer as curas, para enganar. Cristo vem e fala, acabou. Agora quem cura sou eu que curo. E não curo uma vez por ano quando agita as águas. Eu curo em qualquer lugar e com a água parada. Eu sou o Senhor. Então ele vai e ele quebra ali o poder do Asclépio. É o que ele faz lá em Pânias, quando ele vai lá e fala, nem as portas do inferno, porque ali era um templo da boca da morte, onde havia o pânico. Ele quebrou ali o pânico. Então, na verdade, a missão de Cristo era assim, ó. E ele veio para destruir o quê? Completa o texto. E ele veio para destruir as obras, está escrito isso. E ele veio para destruir as obras do diabo. A cura que ele fazia, todo mundo acha que Cristo foi um missionário andarilho que saia curando. Ah, cura aqui. Não, 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 não. Era bônus. Ele falou, já que eu vou fazer, eu tinha uma agendinha. Hoje eu vou em Betesda, hoje eu vou fazer Asclépio. Opa, seja curado. Ô, cego, vê. Morto, levanta. É bônus. As curas que ele fazia, não faz sentido ele vir até só para curar e ir embora, chama a gente doente depois. Ele ia curando de bônus, porque ele era bom mesmo. Ele era cheio do Espírito Santo. Agora, ele tinha objetivo. E a última era a cruz do Calvário. Por isso que ele passa mal lá no Getsemane e fala, Senhor, passe esse cálice de mim. Ele não está pedindo para tirar a cruz, ele não podia morrer. O cálice não pode ser... Eita. Gente, tem que dar aula. O cálice não pode ser tomado no Getsemane, o cálice tem que ser tomado na cruz. Senhor, eu não posso beber aqui. Eu tenho que beber lá em cima. Meu Deus. Então era isso, o deus Asclépio. Quando o cara escreveu que ajeitava as águas, havia a cura. Foi cura, então é divina. Mas ele não tinha certeza, porque não está no texto original, não está escrito no texto. Ele abre o colchete. O anjo do Senhor ajeitava as águas, fecha o colchete. Ainda bem que ele fez isso. Entendeu? Algumas Bíblias aparecem o colchete, umas em itálicos, outras não colocaram mais. Não sei porquê, não foi legal isso, né? Mas que bom que a gente está aprendendo teologia para não escapar essas coisas. Tremendo, né, gente? Tremendo? Amém? E o índex? É o Liborum Prohibitorum. O livro proibido. Foi no século XVI, precisamente no ano 1559, que o Papa Paulo IV, olha que interessante isso aqui, ó. O Papa Paulo IV publicou oficialmente o primeiro índex. Lembra que o Códex é aquele livro costurado. O índex já é os livros apontados como hereges, né? Então, o Papa Paulo IV, ele oficializou. A edição mais recente foi de 1948. E foi em 1966 que o índex foi abolido dos anais da igreja pelo Papa Paulo VI. Aí, o Paulo IV oficializou e o Paulo VI fechou. É só mudar o I de lugar aí, ó. O V fica no meio. Né? É só... Interessante, sim. Os tablets, né? É escrito com uniforme. Com uniforme. Ali Deus esculpiu. Esculpir não é escrever. Escrever pode ser por tinta ou por argila, mas borra e apaga e fica fraco. Quando se esculpe, não sai. Por isso que ele faz em Jeremias 33, eu esculpirei as minhas leis no seu coração. Porque esculpir é natureza com natureza. Não tem um intermediário no meio. É Deus escrevendo na sua natureza. Deus matando o homem velho, a mulher velha, e escrevendo as suas leis. Você fica marcado pelo resto da vida. Nunca mais. É, se você encontrar um boi na rua que está com do dono, fala, ó, esse aqui é do dono. Você pode até levar, pode até roubar, mas sabe que não é teu. Então, quando você foi esculpido por Cristo,
Você pertence a ele. O diabo olha e fala, já era, isso aqui já era, está esculpido. Por isso que a gente não pode ter a palavra escrita com tinta, nem tingida, né? Nem fingida. Tem que ser esculpida. Glória a Deus. O índex faz parte do que foi conhecido como a Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? Porque Lutero, em 1517, opa, tem um chat aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Opa, o povo está glorificando em casa, hein? Aí, isso é bom. Tem crente aí com a gente. Glória a Deus. Amém. Então, o Lutero, ele vai reformar a igreja, né? É uma outra história, depois a gente vai contar. A Igreja Católica reage em 1545 com o Concílio de Trento. Eles elaboram o índex para dizer que tem livros que são hereges, né? No caso, as 5 teses também, e fazem a Contra-Reforma. Na Contra-Reforma, vão nascer quem? Lembra? Hã? Aqui no Brasil foi muito conhecido. Os jesuítas, do Inácio de Loyola, que era o grande líder deles, né? Os jesuítas vão vir ao Brasil para colonizar e fazer catequese no Brasil. Mas só que eles eram geopolíticos, eles eram emissários da Igreja Católica para adquirir propriedades. Quando a coroa portuguesa percebeu, trouxe o Marquês de Pombal. Aí vem a Reforma Pombalina, 1790, que ele destrói tudo que é o poder. Porque os jesuítas estavam fazendo no Brasil Tupi-Guarani. Essa é a história do Brasil, né? História, tá bom. Eram jesuítas que foram colocados aqui. Amém? Ok. Aí nós vamos aqui para a última parte, que é o Didaquê. Didaquê. Didaquê significa ensino, doutrina ou instrução. Em grego clássico, foi a compilação de texto e de instrução dos apóstolos, é um escrito do século I, com apenas 16 capítulos. Portanto, uma pequena obra, todavia, possui estimado valor para a cristandade. Aí vem a pergunta, por que o Didaquê não está na Bíblia, se os apóstolos que escreveram? Porque o Didaquê são instruções. Paulo tem alguns trechos na Bíblia que parecem Didaquê. Aliás, aparece lá em Atos 2,49. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina era o Didaquê. Só que eles deixaram o essencial e aquilo que era muito regular ficou nesse livrinho, nesse contexto aí. Eram instruções locais, tipo que depois veio chamar-se de lecionário, que era a instrução como batizar, como fazer a confissão. O Didaquê não, ele tem cópias dele hoje. Tem, o Didaquê ele sobreviveu. Sim, se quiser, posso arrumar uma cópia para vocês. Didaquê, até hoje tem. São 16 capítulos. Não, pode se usar também, mas ele é muito pertencente à igreja do primeiro século. O que está lá está na Bíblia. É que, na verdade, era uma compilação das maiores verdades bíblicas para ficar menor. Porque ninguém tinha condição de andar com rolo para cima e para baixo, muito rolo. Então fez uma compilação de 16 capítulos menores. Capítulo significa que tem vários, né? Às vezes o capítulo tem uma folha só. E aí eles distribuíram para as comunidades. O dia daqui quem tinha mais era os presbíteros. Era o manual para os presbíteros. Que o presbítero não é como o de hoje. Tem uma hierarquia aqui. Tem um presbítero, o diácono, o presbítero e o pastor. O presbítero era o supervisor, ele é mais que pastor. Era o bispo, na verdade. Mudou muito com relação à hierarquia de acordo com o tempo, né? É constituído de 16 capítulos, apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico, teológico. Aí, ó, acabei de falar o versículo, está aqui, ó, é Atos 42, 2:42. Acredita-se que são textos anteriores à destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70. E outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. O fato é que esse documento traz uma compilação de uma espécie de catequese que circulava grandemente entre as comunidades cristãs do primeiro século. Servia como uma espécie de lecionário para as funções litúrgicas. Aí a liturgia. Então, a liturgia já está desde o tempo de Jesus, né? Quando ele vai na Santa Ceia, ele faz lá uma liturgia. Ele dá uma palavra de admoestação, ele ora, ele serve a ceia, depois canta um hino, é uma liturgia. A palavra liturgia vem de serviço popular, né? Liturgia, serviço popular. Com o passar do tempo, foi adquirido pela igreja. Quando a gente chegar no bloco de historicidade, nós vamos ter algo mais profundo sobre liturgia. A gente vai entender até o porquê do posicionamento dos púlpitos.
o nosso púlpito é central, tem púlpitos que são laterais, o lectório e o santório e o ambão, mas isso é para depois. Então, de fato, qual que é o finish dessa aula, né? Da aula número 11? A compilação dos textos bíblicos, no caso, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, ele era um livro só. Lucas e os Atos, porque Lucas foi quem escreveu. Foi os patrícios que fizeram a divisão, deixou o evangelho de Lucas e fizeram os apóstolos, né? Até o nome Atos dos Apóstolos foi dado vários nomes na época. Quem venceu foi esse nome, que foi o Irineu de Lyon que deu. Então, na compilação da Bíblia Sagrada, que era o texto maior, você vai ter esses livros inspirados pelos apóstolos ou por quem andou com Jesus. No paralelo, você vai ter algumas obras que vão ser, a priori, vai ser o Didaquê, que são instruções dos apóstolos. Os apóstolos vão pegar... Como é que eu posso explicar melhor? No Didaquê não tinha nada dos evangelhos, e nem de Atos. Era tipo coisas das cartas pastorais, nem Apocalipse. Instrução. Então eles pegaram a Bíblia, pegaram a instrução e jogaram num compêndio menor. Foi só isso, né? Igual quando você compra uma geladeira, que vem um manualzão e pequenininho, prático. É o prático. No paralelo, o Didaquê vai dar luz ao lecionário, que vai ter necessidade de obreiros novos, saber como é que lida uma ceia, como é que faz distribuição para os pobres, da igreja, dos bens, né, da contribuição, né? Depois vai começar as homilias. Já no século XVIII, não, no século XV já havia homilias prontas. Inclusive o rei fazia as homilias e mandava os caras pregar as homilias dele. Por isso que João Wesley, quando saiu lá, o pai de João Wesley foi para Londres, ele não voltou mais, ficou muito tempo fora, acabou as homilias, eram 21, e a mãe de João Wesley começou a pregar e começou a fazer os pequenos grupos estudando Wesley. Então, tudo um contexto assim. O mais importante é que a compilação da Bíblia foi feita. Deus ouviu, atendeu o clamor da igreja e ali foi compilado o livro sagrado. No paralelo veio essas obras. Aí você vai ter outras aí. Vai ter as Memórias dos Apóstolos, vai ter o texto Receptus, né, do Erasmo. São vários textos para você não confundir. Então a Bíblia ela continua una, né? Una. Ela é a Bíblia. A partir dela vem esses escritos que vão ajudar as comunidades a compreender. Por exemplo, havia comunidades que eram altamente filosóficas. Na Grécia, por exemplo. Tem comunidades que eram inteligentes demais. Então, já tinha que ter um direcionamento diferente para aqueles ali, né? Lembra que Pedro fala? O irmão Paulo fala coisa que a gente não consegue entender, difícil, ele fala isso. Pedro mencionou, Pedro menciona. O irmão Paulo fala coisas difíceis de a gente entender. Ele fala isso. Depois eles tiveram um atritozinho lá, porque quando Pedro estava na casa de Tiago, Paulo chegou e foi resistido na cara. Teve uma situação assim entre eles. Lembra do João Marcos, que Paulo rejeitou ele, mas depois chamou ele para trabalhar. Então, a igreja é feita de pessoas. Exatamente. Que me será muito útil, né? Eu tive lá em Jope, cara, lá no Porto, agora, semana passada, 2 semanas atrás, lá no local, né? As embarcações saíam. Eu fico ali, rapaz, aquele frescor daquele mar, olhando. Eu paro assim, eu faço uma coisa que eu faço assim sempre. Era a visão que Paulo teve. Essa visão aqui, ó. O mar não mudou. Em geografia tem duas coisas interessantes. Tem a paisagem geográfica e tem o espaço geográfico. A paisagem muda, o espaço não. O espaço é o mesmo. Então, quando eu vou em Cesareia, eu dou as minhas aulas lá e tal, eu tenho o quartinho onde ficou o rei Agripa, que Paulo falou com ele. Eu fico ali em pé, ficou aqui o Agripa, Paulo ficou aqui, Paulo respondia assim para ele, ficava ali. Eu revivo, porque eu estou num local, né? Lá no local, lá na frente, na praia, quando Ágabo veio e jogou o lenço sobre Paulo, disse: assim farão a quem for para Roma. Paulo estava em Cesareia, Paulo estava... Desculpa, gente. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Cesareia foi um grande centro missionário. Ali tinha as profetisas filhas de Felipe, né? Cornélio foi... Eu estive na casa de Cornélio, na casa do Simão Curtidor. A Vânia tirou foto lá. A casa existe até hoje. Está até lá. Era um farol antigamente, né? Uma família armênia comprou, cristã, e conservou até hoje lá para os turistas verem, né? Quando Paulo chega na beira do mar, que vai pegar era o porto marítimo. Aí os irmãos se reúnem, eles se ajoelham na praia.
E Paulo sabia que eu não ia voltar mais, que ele ia morrer em Roma. Mas ele disse: "Eu preciso ir a Roma". Tem hora que você vai precisar ir onde você não quer ir. Tem hora que Deus vai te levar para a última viagem. Mas é uma missão, né. Glória a Deus. Então é muito emocionante essas coisas. E você vê, um tempo que não tinha internet, não tinha um papa, não tinha um líder, a obra foi liderada pelo Espírito Santo. Hoje em dia, as pessoas pegam a obra como se fosse minha, eu sou o pai dessa obra, eu sou o fundador, vai ficar o meu neto, meu filho, nada contra, se tiver capacidade pode ficar. Mas virou um reino feudal de alguns, né. Essa época eles não tinham, rapaz, os filósofos vinha para cima deles arrebentando, eles não tinham nada. Eles não tinham uma enciclopédia, não tinham um professor, eles tinham o joelho. Ele dizia: "Pai, o que que ele está falando, senhor? Me ajuda". Aí levantava na unção do Espírito, entregava a mensagem, pai, quebrava o filósofo lá. Por isso que a igreja começa com sinais e maravilhas, curas de enfermos, libertação, porque o que a igreja fazia já tinha na época. Batismo já tinha batismo, já tinha Santa Ceia, não Santa Ceia, mas a ceia, o sistema de pão e vinho já tinha. Muitas coisas que a igreja fazia já tinha. A palavra lares, meu lar vai ter uma casa no meu lar, né, vai ter um negócio no meu lar, minha casa. Lares é um deus grego, é um deus romano. O lares, lareira. Por que lareira? Para aquecer do frio? Não, era para oferecer oferendas a lares. As casas romanas tinham pequenos grupos. É, as células. Roma tinha, eram os lares, que é o deus lares, aonde eles colocavam, oferendas para os deuses, por isso que é lareira, lar. Tá vendo aí? Não era novidade. A novidade foi: enfermos eram curados, coxos começaram a andar. Paulo disse: "Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu estou cheio de uma coisa que você não tem. Levanta aí em nome do Senhor", e o cara saiu glorificando a Deus, pulando na multidão. É isso que nós precisamos hoje. A gente está com muita almofadinha, está com muita estratégia, está com muito plano de mercado para estabelecer a igreja. A cidade precisa sentir o poder de Deus. Libertação, unção, graça, profecia, visão. Glória a Deus. Aleluia! Olha, o povo está glorificando aqui, ó, online. O fogo está caindo aí, ó. Glória a Deus. Amém, pessoal? Eita Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por pertencer a essa igreja que tem 2000 anos de idade. Não a pleno, mas a igreja de Jesus Cristo, aquela que o Espírito Santo desde o começo liderou, que não teve interferência humana, nem política, nem econômica, mas um povo que venceu a espada de Roma, venceu os dentes dos leões, as garras dos tigres, venceu os tachos queimados de óleo, venceu as perseguições dos estados, dos países, venceu o nazismo, o comunismo, a igreja que atravessou os séculos, que foi perseguida, massacrada, destruída, mas não se rendeu. Um povo que era uma praga santa, matava 10, nascia 100, matava 100, nascia 1000. Obrigado, Senhor, porque nenhuma outra religião do mundo tem essa presença do Espírito Santo, tem essa alegria na alma, tem essa presença gloriosa. Nenhuma outra religião oferece isso. Não é a nossa igreja, não é a Plenos, não é a Assembleia, não é a Metodista, não é a Presbiteriana, não é a comunidade, é a igreja do Senhor Jesus. E é essa igreja que o Senhor vai arrebatar, Senhor, não são as placas. É essa igreja. Faz de nós essa igreja, Pai. Que as pessoas entrem aqui neste lugar e sejam tocadas, sejam curadas, sejam transformadas pela palavra, pela oração. Pai, muito obrigado por dirigir essa igreja e segurar até hoje essa igreja. Os impérios levantaram contra ela e caíram. Hitler disse que Jesus era uma farsa e que o cristianismo ia cair. Ele foi a farsa, ele caiu. Os Beatles disseram um dia: "Senhor, somos mais famosos que Jesus Cristo". Eles acabaram e Cristo continua firme. Pai, quando eu piso em Roma, lá no Coliseu, onde morreu milhões de irmãos comidos pelas feras, eu grito: onde estão os Césares agora? Porque eu estou ali como igreja. Pai, nos dá graça, Pai. Muito obrigado pelo livro sagrado que o Senhor nos deu, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, 5 minutinhos, a gente volta para a última aula, tá bom?